gostaria de saber por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado, já que ele faz parte dos 10 mandamentos. Por favor, me responda de acordo com a Bíblia. Por falta de conhecimento, fundamento. Em primeiro lugar, eu quero falar da relação entre Jesus e o sábado. É importante nós sabermos que Cristo respeitava todos os costumes do povo judeu. É mesmo, é? Em Êxodo, capítulo 20, o versículo 10, está escrito que os estrangeiros que moravam em Israel também deviam guardar o sábado. Mas isso não quer dizer que os outros povos, ou até mesmo a Igreja de Cristo, precise fazer isso. Sei. E agora eu vou explicar a você a passagem de Gênesis, capítulo 2, onde muitos afirmam que devemos guardar o sábado. Está escrito: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Diferente do que alguns defendem, essa passagem não fala nada sobre guardar o sábado. Vemos que Deus apenas santificou o sétimo dia, após ter concluído a criação. Tu é cego! Outros afirmam que Deus santificou o sábado antes de criar Israel, e por isso é um mandamento eterno. E ainda há aqueles que defendem que guardar o sábado é uma obrigação de todos, já que no livro de Êxodo, capítulo 20, fala que os estrangeiros, e não apenas Israel, devem obedecer esse mandamento. Por isso eu quero te mostrar, baseado na palavra de Deus, se é preciso guardar o sábado ou não nos dias de hoje, tá ok? É claro. Que todo estrangeiro precisa cumprir a lei do país em que vive. Por exemplo, se você morasse na França, você viveria lá como se estivesse no Brasil? É claro que não. Então, para concluir, eu quero aconselhar você a buscar obedecer os mandamentos que são para a Igreja de Cristo, no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos analisar aqui a sua questão. Primeiramente, se os 10 mandamentos foram resumidos em 2, isso é uma prova óbvia de que eles não foram abolidos. Por quê? Qual é a necessidade de Deus resumir algo que foi abolido? Não tem lógica. Quando Deus resume em 2 os 10 mandamentos, Ele está demonstrando que esses mandamentos continuam em vigor. Veja, o Mateus 22, 36 a 40, né? Quando fala amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos da lei, do decálogo, né? Amar ao próximo como a si mesmo é um resumo dos últimos 6. Para você ter uma ideia, Paulo, em Romanos 13, ele chegou a resumir os mandamentos em 1. Olha o que diz aqui Romanos 13, 8 em diante. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, Paulo resumiu em 1. Então quer dizer que se ele resumiu em 1, vamos deixar o resto de lado? É óbvio que não. O resumo da lei é uma prova de que a lei continua em vigor. Agora, um outro detalhe, irmã, importante. Você precisa entender que quando Jesus nos libertou da lei, Ele não nos liberta das exigências morais da lei. Ele nos liberta da condenação da lei sobre nós.